Olá pessoas, tudo bem? Então, esse vídeo era pra estar saindo no dia 31 de outubro, porque eu queria fazer um vídeo especial de Halloween, mas eu acho que vocês conseguiram ver que eu tô atrasado, bem atrasado, muito atrasado, e eu sei que isso talvez não faça muita diferença no vídeo, mas sei lá, é só um desabafo. Eu fiquei meio mal com isso, que demorou muito tempo pra eu conseguir lançar o vídeo. Até porque aconteceu algumas coisas pessoais aqui na minha vida, tá tudo bem corrido, tá acontecendo umas merdas, e é isso. Só tô passando aqui pra falar isso, que o vídeo era pra ser lançado no Halloween, mas acabou não dando certo. Então tá sendo lançado agora em novembro, então curtam o vídeo, não vai fazer diferença na experiência de vocês vão gostar da mesma maneira, eu espero. Então, fiquem com o vídeo. Olá pessoas, tudo bem? Antes de começar o vídeo, eu quero dar parabéns pra todo mundo por hoje ser dia 31 de outubro, dia do Halloween. E meu parabéns não é porque eu quero que vocês tenham uma boa data comemorativa do Halloween, e sim é porque parabéns por terem chegado vivos até dia 31 de outubro de 2025, porque o ano difícil, viu? Puta merda, né? Nossa, 2025, 2024, Deus colocou, ora eu nem sei se é Deus, se é Buda, se é sei lá o que, se é, sei lá, qualquer ser místico, mas se for o universo, quem comanda o nosso mundo, colocou os anos de 2024 e 2025 no level hard. Então se você tá vivo até aqui, parabéns! Você sobreviveu até dia 31 de outubro, você é batalhador. Bom, na verdade, essa que é a data pro vídeo sair, né? Não sei se você tá assistindo outro dia aí, mas é essa que eu queria que fosse a data, porque tá tudo tão corrido que eu nem sei se eu vou conseguir postar dia 31 de outubro, que era o meu plano. E bom, já que hoje é um vídeo especial de Halloween, 31 de outubro, né? Vamos falar sobre o quê? Ele mesmo, um grande clássico do terror, um dos filmes de terror mais amados de todos, um clássico icônico que revolucionou, que até hoje muita gente ama, muita gente faz teoria sobre, comenta sobre, debate sobre, se assusta com esse filme, que é o tão icônico e maravilhoso, uma grande obra-prima, O Iluminado. Eu particularmente enxergo O Iluminado e Bebê de Rosemary como os maiores filmes de terror psicológico que tem. Tipo, você pode citar Hereditário, mas uma coisa que ninguém pode negar é que o impacto que Iluminado e Bebê de Rosemary teve nas pessoas, tiveram, né? O impacto que esses dois filmes tiveram nas pessoas e a fama e a relevância que eles têm pra cultura pop são inalcançáveis e é muito difícil no filme atual conseguir replicar isso que eles conseguiram. E é muito louco como Iluminado, é um filme muito à frente do seu tempo, porque muita gente não sabe que o filme foi muito odiado na época. Inclusive, alguns atores, que eu não me lembro agora, até concorreram a Framboesa de Ouro, porque foi considerado tão ruim, mas tão ruim o filme que colocaram eles para concorrer no Framboesa de Ouro, que pra quem não sabe, é uma premiação que premia os piores atores, mesmo eles tendo arrasado nesse filme. E com o tempo o filme começou a ser revisitado, e aí que ele realmente se tornou um clássico, porque ele era tão à frente do seu tempo que na época muita gente não gostou, mas hoje em dia é um filme icônico que todo mundo já assistiu, curte, adora, um filme que não tem como você falar que é ruim. Talvez pode falar que não gostou, mas você nunca vai ter coragem de falar que esse filme é ruim. Pode falar que qualquer outro filme clássico é ruim, porque tem clássicos que são ruins mesmo. Mas se você falar que o Iluminado é ruim, eu vou aí na sua casa, você gostar dos seus cachorros, eu vou jogar cocô na sua porta, e você vai pagar muito caro por isso, entendeu? Quem que você acha que você é falar mal de um filme bom desse? E eu venho aqui falar de Iluminado porque é um filme que eu gosto muito e, mesmo que não pareça um filme extremamente complexo, eu achei algumas coisas interessantes pra falar sobre ele. Então eu vou fazer igual eu fiz no vídeo do Creepy, vou tentar tirar leite de pedra, eu vou pegar um filme de terror que é bom, muito bom, mas que não parece algo que tem tantas reflexões pensar, e eu vou tentar enfiar as minhas reflexões sobre o filme. E eu vou falar sobre ele, só que eu não vou falar sobre o livro, até porque eu não li o livro. Tipo, eu sei algumas coisas sobre o livro, mas eu nunca cheguei a ler ele. Sei algumas informações, eu tenho muito interesse de ler, mas eu não li, então... Se você estava esperando aqui que eu viesse falar do livro, eu vou me basear só no filme para fazer essa análise aqui. O filme, ele se passa em um hotel, e o Jack Torrance, ele chega no hotel. E quem é Jack Torrance? Um baita de um esquisitão. Enquanto isso, a gente vê a Dani Wendy, que a Wendy é esposa do Jack e o Danny é filho do Jack. Eles estão conversando.
O Danny conta pra Wendy que ele sente um mau pressentimento sobre o hotel e dá pra ver que ele não tá muito à vontade com a ideia de ir pro hotel. E o Danny tá com essa impressão ruim do hotel porque o Tony, que é o bicho que mora na boca do Danny, que se expressa pelo dedo, e o Danny sempre fala com ele pelo dedo, ele falou pro Danny: vai dar merda no hotel. Até porque no livro, assim, eu não sei muito sobre o livro, mas eu já ouvi falar que no livro é confirmado que o Tony é a versão futura do Danny, ou seja, por isso que ele sabe que vai dar merda no hotel. Porém, mesmo com esse alerta de que o hotel era ruim, o Danny tenta arrumar ânimo pra ir pro hotel porque ele sente esperança de ter crianças lá. Até porque o coitado era muito isolado em casa. Bom, a gente sabe muito bem que personagem ele vai se tornar quando ele crescer e qual será o fandom que vai acolher ele, os incels. O Jack se reúne com dois caras no escritório, um que eu não lembro o nome, acho que o nome dele era Bill, alguma coisa assim, e eles se reúnem pra falar sobre o Jack cuidar do hotel. E, inclusive um desses caras, que é o Ullman, é o Donald Trump. E eu amo como nessas cenas que o Jack tá interagindo com outras pessoas, ele faz um sorriso falso, que, sabe, é muito impressionante, é uma coisa... Eu não sei explicar, mas... Sabe, uma coisa que eu acho que todo mundo sabe é que teve treta entre o Stanley Kubrick, que é o diretor de Iluminado, e de Stephen King, que é o escritor do livro de Iluminado. E uma coisa que o Stephen King não gostou era porque, pelo que eu ouvi falar, no livro de Iluminado, o Jack era um personagem mais profundo. Tipo, ele era um cara, no fundo era ruim, mas ele não era um cara, um loucão psicopata igual ele é mostrado no filme. E demora mais pra ele ficar doido no hotel. O Jack, desde que ele aparece, já dá pra ver que ele é meio doidinho. Já dá pra ver que ele não bate muito bem na cabeça. E o Stephen King reclamou da atuação do Jack Nicholson, acho que é assim que se pronuncia, a atuação dele como Jack Torrance, né? E daí, tipo, porque ele disse que era caricata e tal, que não transmitia o personagem que ia passar. Bom, se o Stephen King não gostou, tudo bem, problema dele. Mas assim, pra mim não teve problema, a atuação tá maravilhosa, perfeita. Eu amo os caras e bocas que o Jack Nicholson faz. Inclusive, me surpreende muito o fato do Jack Nicholson ter concorrido ao Oscar por esse filme, porque é uma atuação insana, sabe? Tipo, vai ficar marcado pra sempre ele como Jack Torrance, sabe? Ele fez tão bem aquele psicopata, sabe? Eu amo muito os caras e bocas que ele faz no filme. Só que, tipo, a Academia de Cinema não dando valor pra filme de terror já não é uma coisa que é grande novidade, né? Convenhamos. Só que quem se importa também com a Academia de Cinema, que premiou Emília Pérez, que premiou a Nora... gente, também, assim, acho que a gente não deve dar tanto valor pra isso, né? Só uma premiaçãozinha idiota, igual qualquer outra. Eles não tem toda essa moral, não. Fizeram a Fernanda Montenegro perder pra fucking Gwyneth Paltrow. Pra Gwyneth Paltrow. A Fernanda Montenegro, de Central do Brasil, perdeu pra Gwyneth Paltrow. Vocês acham isso admissível? Ou vocês acham que uma premiação que faz uma coisa dessa tem moral? Não tem. Exaltei muito aqui, deixa eu acalmar os ânimos e vamos voltar pro assunto. Então, o Ullman e o outro cara, eles queriam que o Jack cuidasse do hotel porque provavelmente ia ficar bem perigoso. Já tava no período de inverno, provavelmente o hotel ia ficar bem perigoso no inverno, podia ter danos, podia estragar, podia acontecer... Estragar não, mas tipo, podia acontecer alguma coisa ruim no inverno, com a neve e tal, né? Daí queriam que o Jack cuidasse do hotel nesse meio tempo. E o Ullman fala pro Jack que tem um problema no hotel, que pode ser muito ruim a sensação de isolamento que ele vai sentir. Porque ele e a família dele vão ficar juntos totalmente sozinhos e vai ser tudo bem solitário, que pode ser que dê merda pra cabeça do Jack. Só que o Jack diz que é isso que ele quer, até porque o Jack, ele tá escrevendo um livro e ele precisa de concentração pra isso. Aí o Ullman conta pro Jack a tragédia que aconteceu em 1970 no hotel, que foi quando o zelador Charles Grady, ele perdeu o controle por causa do isolamento do hotel, que enlouqueceu ele, e por causa do isolamento ele matou a família dele, que era composta pela esposa dele e as duas filhas dele que estavam no hotel. Gente, não é por nada não, mas assim, eu acredito que o isolamento possa fazer uma pessoa perder a cabeça e surtar. Só que, gente, desculpa, mas se uma pessoa ela fica tão surtada no isolamento que chega ao ponto de matar a esposa e as filhas, eu não acho que isso seja tão culpa do isolamento. Desculpa, eu posso, tipo, ficar isolado e ficar louco. Mas se eu tivesse uma filha, eu nunca ia matar ela, sabe? Tipo, beleza, eu não me conheço nessas situações nem nada, né? Só que, tipo, sabe?
não consigo conceber essa ideia de que uma pessoa só matou as filhas por causa do isolamento, sabe? Eu acho que isso é dar uma passadinha de pano, colocar panos quentes naquilo que tá estranho. Eu acho que mata por causa da loucura, sabe? Tem coisa a mais, tem falha de caráter, tem problemas que já estavam acontecendo. Não entra na minha cabeça que uma pessoa matou a esposa e as filhas só por causa que estava presa em um lugar. Eu acho que uma pessoa que ela tá normal, mas ela pode ficar louca, eu acho que ela pode fazer várias coisas, mas ela não faria isso, chegar a esse nível. Agora, uma pessoa que é má e fica louca, eu acho que aí ela poderia chegar a esse nível. Então, eu acredito que uma pessoa que tá sozinha assim, mataria as filhas e a esposa só por isso. Tem que ter algum motivo. Não que eu esteja passando pano pra ele, muito pelo contrário. Sei lá, ele já tava com raiva delas há tempo, sabe? Não é só por causa do isolamento. Então, o Jack fala que esse negócio de assassinar sua família não iria se repetir com ele. Bom, mas daí a gente sabe que essa promessa ele descumpriu. Se bem que não foi tão bem feita também, né? Até porque no final das contas ele nem conseguiu assassinar ninguém e ele que terminou morto o filme, né? E o Jack fala que a Wendy vai gostar, que a esposa dele vai gostar muito de ficar no hotel porque ela ama filmes de terror. E o hotel foi palco de uma grande tragédia. Só que eu acho engraçado, né? Existe uma diferença muito grande entre você gostar de filme de terror e querer viver um filme de terror, né? Bom, enfim, vamos por panos quentes nisso também. Vai pra baixo do chão, vai pra debaixo do tapete, vai. Não vale a pena tocar nessa tecla, sabe? No banheiro da casa do Danny, ele todo fofinho, todo bonitinho, ele pergunta pro Tony por que o Tony não quer ir pro hotel. Daí o Tony mostra na mente do Danny uma visão do elevador do hotel de sangue. Isso deixa o Danny bem assustado, que ele desmaia. Eu acho que foi um desmaio, uma convulsão, sei lá, não tenho certeza, mas foi um surto. E por causa disso, uma médica vai pra casa do Danny e da Wendy pra ver como que o Danny tá. E a Wendy conta que uma vez o Danny deslocou o ombro e a médica pergunta como que... E da Wendy conta que o Jack chegou bêbado em casa, o Danny tinha bagunçado os papéis dele e os papéis do trabalho dele. E o Jack tinha ficado com muita raiva e que pegou o Danny pelo braço e de maneira bem bruta e torceu o braço dele. E a Wendy ela fala que o Jack melhorou, que ele nunca mais fez isso com o Danny. Coisa que a gente sabe que é o mínimo, né? Mas enfim. E ela conta toda essa história do Jack já ter deslocado o ombro do filho dela de uma maneira bem relativizada, sabe? E infelizmente, a gente sabe que é normal que em muitas famílias acontece esse tipo de coisa, muita coisa ruim, como por exemplo, agressões, abusos, que a família tenta relativizar, tenta usar palavras fofinhas, bonitinhas pra descrever o que aconteceu. Não, ele mudou, ele melhorou, ele vai melhorar. Só que às vezes a pessoa não melhora, às vezes a pessoa é uma bosta, às vezes tem que expulsar a pessoa da família, porque se você perdoou a merda que a pessoa fez agora, que às vezes não foi uma merda tão grande, na real no caso do Jack tinha sido mais, enfim, a pessoa pode fazer uma merda pior lá pra frente. Já que você perdoou a merda dela, por que ela não? O que evita dela querer fazer pior? Me responde. Me deixa chocado essa mania que as famílias têm de tudo querer relativizar, de tudo querer colocar que não, foi sem querer, que foi só um descuidado, que foi só uma ação besta, ele vai mudar, ele vai melhorar, não foi por querer. Cara, vocês não têm noção, por exemplo, nesse caso da Wendy, cara, esse cara tá na mesma casa que teu filho, que é uma criança. Se ele deslocou o braço dele, o que mais que ele não pode fazer? Você sabe que ele é um cara agressivo, e a Wendy fala que perdoou ele, só que depois a gente descobre que no fundo ela nunca realmente perdoou ele, e que ela sempre soube que ele era um cara nojento, agressivo, o que coloca mais minha tese, sabe? Se você sabe que o cara é tão bosta, agressivo, que chegou ao ponto de deslocar o braço do seu filho, por que você não separa, cara? Pra que relativizar isso? Sua criança pode estar correndo perigo. E no final das contas, realmente estava. Mas vamos falar disso mais pra frente. A família chega no hotel, o Dick Hallorann, que é o cozinheiro do hotel, eu acho que ele é cozinheiro do hotel, não tenho certeza, apresenta a cozinha pra Danny e Wendy, que inclusive parece um labirinto. Em um breve momento, o Dick se refere ao Danny como Doc. E a Wendy fica intrigada, querendo saber como que o Dick descobriu que o apelido do Danny era Doc, porque esse era o jeito que ela chamava ele em casa. O Dick meio que dá uma desviada da pergunta. O Dick chama o Danny pra tomar sorvete e ele conta como que descobriu o apelido dele. E o Dick fala sobre os dois serem iluminados e eles poderem se comunicar através da mente. E pelo que eu entendi, o iluminado no filme seria tipo uma pessoa escolhida por Deus pra ter poderes sobrenaturais, sabe? Se comunicar pela mente, ter visões,
ter conexão com os tempos, como o Danny tem conexão com a versão dele do futuro, conectar com espíritos. É tipo uma pessoa uma pessoa especial, escolhida, que Deus deu esses dons, sabe? Eles têm vários iluminados, e o Danny é um deles. Nada, o Danny pergunta pro Dick o que tem no quarto 237. Sem nunca nem ter ouvido falar de que esse quarto era esquisito. E o Dick fala pra ele, em um ato de desespero e de maneira bem grosseira, que o Danny não devia entrar lá, que não tem nada para ele e que não tem nada para ele ver lá. E daí saem as pessoas, saem a galera que trabalha lá no hotel e deixam a família sozinha lá. O Jack, pai, o Andy, mãe, e o Danny, o filho. E no hotel, o Jack chega a conversar com o Andy que ele tem muitas ideias pro livro, só que ele acha que nenhuma. E o Jack fala sobre sentir que já esteve no hotel antes, como se isso fosse uma espécie de déjà vu. E bom, guardem isso porque vai ser importante mais pro futuro. Além de ver o Jack concentrado no livro que ele estava escrevendo e além de chegar nele, chama ele pra sair e o Jack responde ela de maneira bem ríspida. Ele fala que ela tá desconcentrando ele, isso tudo de uma maneira extremamente grossa, de uma maneira extremamente mal educada. E além de, em vez de, sei lá, discutir com ele, ela só fala ok pra tudo que ele fala. Enquanto isso, o Danny, que achava que ia ter criança pra ele brincar no hotel, mas ele não teve, então ele teve que ficar andando por aí com o triciclo dele, na real, ele tinha criança sim. Ele já esperava isso e realmente apareceram crianças pra ele. Duas crianças, duas irmãs gêmeas, que chamaram ele pra brincar. Que eram, na verdade, espíritos e queriam que ele brincasse com elas para todo sempre. E o Danny fica muito assustado com essa cena, principalmente quando ele vê o corpo delas sangrando no chão. Sim, são as garotas que foram mortas pelo pai, o Charles Grady, em 1970. O espírito delas ficou no hotel e tal. E é impressionante que essa cena é muito icônica e podemos dizer que é um trauma de uma geração? Acho que sim, né? É uma cena bem icônica, né? Assustou muita gente, é muito bem roteirizada, é extremamente bem dirigida e marcou muito a vida de muita gente, principalmente crianças por aí que se sentiram assustadas vendo isso. Ai, meu Deus do céu, eu não acredito que não desligou o ventilador. Puta merda. Uma coisa sobre esse filme que eu nunca vejo muito as pessoas comentando é que o Danny sofre pra caramba, sabe? Imagina o peso de você ser uma criança, ter que ficar aguentando várias visões horríveis de espíritos, de sangue, ter pressentimento sobre coisas que vão acontecer. Isso não dói? E era uma criança sozinha ainda, cara, e com um pai desse que ainda depois ia tentar matar ele, sabe? Querendo ou não, o Danny foi muito pesado tudo que ele aguentou com uma criança que devia ter, sei lá, 6 anos. Sabe? Tipo, chega a ser assustador quando você para pra olhar a visão pelo Danny. Cara, ele tava tendo visão de sangue, gente morta. Ele tava sendo perseguido pelo pai dele, que já não era muito legal com ele. Já ferrava a cabeça dele, que o pai dele sempre foi uma bosta, né? E deixava... E ainda ele foi perseguido pelo pai, o pai tentou matar ele. Cara, como que a cabeça dessa criança não explode? Como é que essa criança não entra em um fim de poço da vida, sabe? Se bem que depois foi mostrado que ele, em Doutor Sono, tava bem merda, né? Mas, enfim. E dá pra entender ele, porque a infância dele não foi das mais fáceis. E o Danny, como qualquer criança curiosa, ele entra no quarto 237. Enquanto isso, o Jack grita porque teve um pesadelo e a Wendy vai lá acolher ele. E ele diz que teve um pesadelo que ele tava matando a Wendy e o Danny. E o Danny volta do quarto 237, não aparece o que aconteceu, mas ele aparece com o pescoço machucado. E a Wendy vê isso e ela que tinha perdoado o marido, que já tava tudo de boa, tudo certo, ele tinha evoluído, era um cara melhor. A partir do momento que ela viu que o pescoço dele estava machucado, ela jogou a culpa no Jack e ficou com cara feia pra ele e xingou ele, que finalmente ela teve culhão pra afrontar ele, porque a gente vê na maioria do tempo do filme ela sendo bem submissa a ele, né? Foi até uma das coisas que o Stephen King se incomodou, porque a personagem era mais bem decidida no livro e tal. E assim, gente, é muito isso, sabe? Você fica relativizando as coisas que acontecem pra daí no final das contas, assim, no final das contas não era o Jack que fez isso com o pescoço do Danny, né? Se bem que depois ele fez coisa pior, mas enfim. Só que, tipo, você fica tanto relativizando as coisas que uma hora vai acontecer algo muito pior. Então, por exemplo, se uma mulher
ela sabe que o marido dela é podre, que é um cara agressivo que pode a qualquer momento fazer uma coisa horrível com o filho, por que que ela simplesmente não se separa dele, sabe? É, eu sei que no livro acho que tem toda uma questão, assim, mas no filme não, meio que mostra que a Wendy, ela não era uma pessoa totalmente ferrada, assim, e eu acho que talvez, pelo menos no filme, né, já que não tem toda a explicação que tem no livro sobre por que que ela separou dele, que falava sobre dinheiro, dependência emocional, porque parecia que, se eu não me engano, o Jack ajudou ele em um momento difícil no livro, mas estamos falando sobre o filme. Que o que aconteceu que a Wendy não quis separar do Jack, na minha opinião, no filme, é porque isso poderia afetar o Danny. É tipo a ideia de que os pais se divorciarem vão afetar a criança mais do que se os pais continuarem casados sem se amarem, sei lá, ficarem quebrando pau na cozinha. Gente, o que vocês acham que traumatiza mais uma criança? Uma criança que cresce sem pai e mãe juntos ou uma criança que cresce com os pais brigando e, sei lá, o pai do nada pega um pau de madeira pra bater na mãe? E aí, o que traumatiza mais? Jack fica putaço que a esposa dele, a Wendy, ela acusa ele de ter feito isso com o pescoço do Danny. E daí ele tá um bom tempo sem beber, e daí porque ele tá putinho, estressado, ele decide beber cerveja. E daí ele vai, né, e daí ele se depara com um bartender imaginário, né, é porque eles estão sozinhos no hotel, né. E ele pede uma bebida, e eu acho que é aqui que toda a merda começa, porque o Jack ele sempre teve problemas com bebida, mas ele tava sem beber há muito tempo, e ele tava bem bosta, mas não no nível que ia chegar. Eu sei que o hotel consumiu ele, tem um pouco de questão de solidão, ele já era doido, mas eu acho que o maior gatilho pra ele ser ruim era a bebida. Sem passar pano pra ele, porque ele já era esquisitão, mas eu acho que a bebida que era o ponto, sabe, tipo um ponto final na sanidade dele. Então, e daí ele tava muito tempo sem beber, ele sempre teve esse problema com bebida, então a gente já sabe que o Jack tem esses problemas, que ele fica agressivo depois que ele bebe, a gente vê isso depois do filme, né? E é dito, inclusive, que ele sempre foi um cara bem agressivo, porque eu já ouvi falar que no livro ele tinha um trabalho de professor, isso é citado no filme, só que o que é citado no livro e que não é citado no filme é que ele, antes de chegar no hotel, ele tinha sido expulso por bater em um aluno, de agredir um aluno, que nem tinha feito nada demais pra ele, sabe? Então, o Jack já era meio doidão assim, e a bebida só piorava ele. Bom, você aí de casa deve estar se perguntando: nossa, Davi, por que você apareceu com uma roupa diferente? Então, o motivo que eu apareci assim é porque não consegui terminar o vídeo, deu merda, não consegui terminar o vídeo na hora que eu tava com aquela roupa amarela. Deu BO, deu merda. Brincadeira, não deu merda não, nem nada do tipo. Só não consegui terminar de gravar e eu tive que deixar pra agora mesmo. Então vamos seguir o normal, só que com roupas diferentes, né? Igual vocês conseguiram ver. Não vai mudar a experiência de vocês com o vídeo. Eu não sei vocês, só que eu amo essa cena da conversa do Jack com o bartender, principalmente na dublagem. Sei que vocês adoram falar mal de filme dublado, falar que só assistiram filme legendado, que é mentira na maioria dos casos. Sei que vocês gostam aí de desprezar qualquer coisa que vem do Brasil no geral, sabe? Independente se for dublagem, atores, filmes, sei lá, né? Mas, tipo, a dublagem de Iluminado é simplesmente insana de boa. Nossa, cara, é uma coisa assim, eles elevaram o nível de carisma dos personagens, sabe? Deram um carisma muito louco pro Jack, sabe? Olha só, eu acho a dublagem de Iluminado, Meninas Malvadas, esses filmes assim, olha, talvez seja exagerado falar isso, mas tá no meu top 20 de dublagens favoritas aqui do Brasil. Porque conseguiram dar uma camada muito legal pro filme, na minha opinião. Eu não vejo quase ninguém falando sobre essa questão da dublagem de Iluminado, mas eu acho a dublagem de Iluminado ótima. Nossa, tipo, tem umas cenas muito boas, sabe? Eu amo o filhinho da puta. Desculpa, eu sempre racho quando eu lembro. A Wendy sai correndo pra contar pro Jack que quem machucou o Danny foi uma mulher do quarto 237, porque o Danny contou pra ela. E ela alerta o Jack que eles não estão sozinhos. E qual é a resposta do Jack pra tudo isso que a Wendy tá falando? Você perdeu a porra do juízo? O
Jack vai pro quarto 237 procurar a mulher que agrediu o filho dele e lá ele encontra uma bonitona, ele fica fazendo cara de safado pra ela e eles se pegam até que o coitado do Jack descobre que a mulher era uma véia cheia de coisas estranhas pelo corpo, umas marcas esquisitas, e era uma véia pelada ainda por cima, uma véia. Vocês ficam falando que o Jack é surtado, que o Jack é doido, que o Jack é um monstro. Mas, gente, é como eu sempre falo, tem empatia pelas pessoas. Vocês na internet precisam de mais empatia. Como você não fica doido depois de você ver uma véia pelada? Gente, isso é realmente uma coisa monstruosa, uma coisa pra acabar com a vida da pessoa, pra causar um trauma que a pessoa nunca mais vai esquecer. Jack volta pro quarto da Wendy e fala que ele não viu nada no quarto 237. Sendo que a gente sabe muito bem que ele viu coisas assim, a gente sabe muito bem que coisas ele viu. Então a gente propõe que eles levem o Danny embora do hotel, até porque a situação já está ficando bem esquisita. E o Jack, como ótimo marido que ele é, ele fala que a Wendy sempre dá um jeito de arruinar a vida dele e ele se recusa a sair do hotel, mesmo com todas as bizarrices acontecendo. Eu sei que isso tem a ver com o hotel, mas o Jack, ele sempre foi um cara de péssima índole assim. O hotel só... A solidão no hotel e os espíritos, os monstros, só a tentativa do hotel de sugar o Jack só reforçou o lado ruim dele. Mas no fundo ele sempre teve esse lado ruim que foi aos poucos aflorando e se mostrando pior ao longo do tempo que ele foi ficando lá. Eu acho que talvez esse é um grande lado bom do filme de Iluminado, que ele dá pra gente essa reflexão sobre como que a Wendy, ela foi extremamente submissa a ele. E muitas vezes ela foi omissa a coisas que aconteciam, coisas que, por ela ser omissa, poderiam causar coisas horríveis no futuro, e a gente viu que no final quase causou uma grande tragédia. Quando a gente vê ele sendo grosso com a gente no hotel, no fundo não é uma coisa que veio 100% do hotel, não é só, sei lá, os espíritos do hotel, ou tá tentando deixar ele louco, ou ele ficando louco por causa da solidão, e muito também sobre ele. Então eu acho legal essa reflexão que o filme deixa, que não tem no livro, pra quem gosta de ficar falando mal do filme, só exaltando o livro. Daí o Jack vai pra uma festa que tá acontecendo no hotel e que inclusive só tá rolando na cabeça dele. Ele conversa com o mordomo e no banheiro o mordomo revela que o nome dele é Carlos Grade e o Jack na hora ele se lembra do cara que matou a esposa e as duas filhas. O Jack faz perguntas pra saber se esse mordomo que ele tá conversando é o mesmo que matou a família. E o mordomo nega e diz que o Jack sempre foi o zelador do hotel. O mordomo revela pro Jack que o filho dele é iluminado. O mordomo fala que Jack deu uma péssima criação dos filhos dele e que ele, o mordomo, tinha filhas que não gostavam muito do Overlook. E daí ele corrigiu elas. E daí a esposa tentou atrapalhar essa lição que ele deu nelas, ele também deu uma lição nela. E bom, pra quem não entendeu o que ele tá se referindo com correção, ele está se referindo a tirar a vida delas. Ou seja, ele fala pro Jack corrigir, dar uma lição na família dele. E sabe o que ele quer dizer com corrigir? Enquanto isso, a Wendy, com medo das coisas que podem acontecer no hotel, pega um bastão para se defender do Jack. E ela vai ver o que Jack tanto escrevia, que ela não podia atrapalhar, que ela não podia ver, que ela não podia tirar a concentração dele. E ela descobre que esse tempo todo ele não estava evoluindo nada na escrita. Ele só ficava escrevendo repetidas vezes a frase: todo trabalho e nenhuma diversão fazem Jack um garoto chato. Ele só ficava escrevendo isso e no final das contas ele não estava evoluindo em nada. Todo esse tempo que ele estava pedindo concentração para ela e para ela deixar ele em paz, ele estava escrevendo isso. Coitada. Jack aparece por trás dela de uma maneira bem assustadora. Ele surta, tenta atacar ela, mas ela se defende com bastão. E é muito louco ver que essa é uma cena que a Shelley Duvall, que foi a atriz que fez a Wendy, ela foi muito bem mesmo. Ela foi ótima. Nessa cena ela arrasou muito. É uma cena que, cara, dá pra... Você sente o desespero da personagem. Isso é muito louco saber que não era uma atuação que o Stanley Kubrick, tão doido que o bichinho era, enfiou a mulher para regravar essa cena 127 vezes. Ela já estava extremamente cansada, estava saturada das gravações do set de Iluminado. E ele fez isso propositalmente para fazer que ela cansasse, surtasse e realmente a cena saísse realista. E no final das contas, todo o choro dela do filme
Ela é de exaustão por tá tendo que trabalhar tanto e foi um trabalho que inclusive teve consequências pra ela. Ela teve depressão, problemas com o corpo e tal. E é muito louco como que Hollywood explora de maneira terrível, bizarra, vários atores, e as empresas a gente nem fica sabendo. E daí quando a gente fica sabendo, a gente passa pano pra quem fez isso, sabe? É muita loucura, né? Mas enfim. A Wendy tranca o Jack na sala de alimentos do hotel e o Grady, ele aparece e tira o Jack do hotel. O Tony domina o Danny, faz ele escrever na porta do quarto da Wendy Murder. Eu não sei agora se foi o Danny que escreveu, mas enfim. E ele acorda a mãe dele com uma faca repetindo a palavra matar. E isso, pelo que eu vi, foi meio que uma forma de alertar ela para se proteger do Jack. A Wendy acorda aterrorizada com o Jack batendo com o machado em uma porta, para se procurando ela e o Danny, e daí eles se escondem. A Wendy e o Danny se trancam no banheiro, eles tentam fugir pela janela do banheiro, só que só o Danny consegue e a Wendy fica lá no banheiro, porque ela não consegue sair. Jack começa a bater na porta, e a Wendy começa a ficar muito, muito desesperada mesmo. Daí o Jack aparece e faz a icônica cena do Here's Johnny. E é tão louco como Stanley Kubrick fazia os atores do filme ficarem doidos no papel, pra eles realmente entrarem mesmo no personagem, pra eles realmente conseguirem viver os personagens, pra eles se sentirem na pele dos personagens. Por exemplo, eles estressam muito o Jack Nicholson, né? Tipo, mandava um monte de roteiro pra ele, o Jack Nicholson decorava tudo, né? Na hora da gravação mudava totalmente, isso deixou o Jack Nicholson bem estressado e tal, né? E por isso que muitas salas de iluminado são improvisadas, porque ele não aceitava ler os novos roteiros, porque ele ficava com muita raiva, então ele nem lia o primeiro roteiro que o Stanley Kubrick passava, porque ele sabia que o Stanley Kubrick já ia escrever outro. E uma das cenas improvisadas, icônicas, que marcaram muita gente, até porque o Jack Nicholson é um grande ator, foi a cena do Here's Johnny, do banheiro, que ele entra com a cara na porta e fala essa icônica frase. É uma cena improvisada, não estava no roteiro, e só aconteceu porque ele brigou com o Stanley Kubrick, não quis seguir o roteiro, e daí deu simplesmente uma das maiores cenas da história do cinema e uma das cenas mais maravilhosas também, que até pouquinho tempo estava aqui no meu computador. Eu tive que desligar porque acabou a internet aqui de casa por alguns segundos. Olha como que minha vida é ótima e maravilhosa. A onde estava do Jack, porque o Jack sai correndo pra ir pra entrada do hotel pra ver o que estava acontecendo, porque o Dick chegou no hotel porque ele sabia que tinha algo errado acontecendo com a Wendy, porque tanto o Dick quanto o Danny de serem iluminados, o Danny contatou o Dick pela mente pro Dick saber que tinha algo ruim acontecendo lá, e daí o Dick ficou sabendo e foi lá. Daí o Jack sai andando pelo hotel procurando a Wendy e o Danny, e daí ele acha o Dick lá, e ele mata o coitado do Dick, que se sacrificou por todo mundo. É que acha o Danny, sai correndo atrás do Danny, e a Wendy fica todo tempo desesperada pra procurar o Danny. E daí o Danny sai correndo, ele sai do hotel e vai pro labirinto que tá todo cheio de neve. E o Jack começa a correr atrás do Danny no labirinto de neve, que gera uma cena bem desesperadora e ótima, inclusive. Chega o bendito momento em que a Wendy vê a tão icônica, tão clássica, tão esperada cena do elevador sangrando, que pra quem não sabe, representa o fato do hotel ter sido criado em cima de mão de obra escrava e ter sido criado em cima do sangue de pessoas indígenas, só que eu não entrei muito nesse assunto porque eu não sou uma pessoa tão inteligente para comentar desse tipo de coisa. Na real, sou uma pessoa bem burra, mas enfim. O Danny escapa do labirinto, ele acha a mãe, os dois se abraçam, felizes, emocionados, e com o carro eles saem correndo, vão embora do hotel. Enquanto isso, o Jack morre congelado na neve. E fim do filme. Acabou, final feliz. Mas, do jeito que o Stanley Kubrick é doido, vocês acham que iria acabar assim? Simplesmente acaba com uma cena maravilhosa, porque a gente não chega a ter uma data exata de quando se passa o filme, mas provavelmente se passa em 1980, que é o ano que foi feito o filme. Não tenho certeza se é 1980, mas enfim. E a gente viu uma foto do Jack no hotel, no ano de 1921, com a mesma idade que ele tinha quando fez todas essas merdas de agora 1980. Mesmo Jack em tempos diferentes. Então, essa cena abre várias margens para interpretações e tem duas interpretações muito fortes. A cena representa o Overlook absorvendo o Jack, e a outra teoria que tem é que isso representa que o Jack reencarna no hotel. E bom, assim, eu acho que, por mais que a teoria mais amada é que o Overlook absorveu o hotel, eu acredito que a verdade seja que isso representa que o Jack,
reencarna no hotel, porque ele chega a comentar que ele teve um déjà vu dentro do hotel. Sabe que ele nunca foi pra lá, então por que que ele tá sentindo que ele já esteve lá? Acho que vocês também se lembram do momento que falam pra ele que ele sempre foi o zelador, ou seja, que em todas as vezes ele foi o zelador, então ele já esteve no hotel mais de uma vez, e que isso também é sinal que o Jack ele era uma pessoa ruim, pelo menos é assim que eu penso, o Jack era uma pessoa ruim, e toda a vida ele tava destinado a ser uma pessoa ruim, e chegar no hotel, fazer merda, piorar, se tornar mais bosta do que ele já é. Então, ele era meio que o ser do hotel, o hotel, tipo, dominava ele. E por isso, talvez muito por isso, ele desde o começo da história fosse uma merda de pessoa e não ter sido igual do livro que ele só vai enlouquecendo aos poucos. Porque ele sempre foi parte do hotel e simplesmente usaram ele para tentar pegar o Danny e recrutar ele pro hotel, que era iluminado, uma pessoa super forte, que poderia trazer forças pro hotel. E no final das contas não deu certo porque o Danny escapou, né? E então eu acho que isso explica muito porque o Jack sempre foi um baita de um esquisitão, como o hotel manipulou ele pra ele ser uma pessoa má com a família Wendy desde o começo disso tudo, desde que aconteceu o bendito acidente com o Danny, já deveria ter largado dele faz muito tempo pra não se meter nessa porcaria toda que aconteceu dele tentar matar eles dois. Então, gente, a lição que fica com o Iluminado é: se você conhece uma pessoa, se você tem proximidade com uma pessoa, se você tem amizade, se você tem uma relação próxima, boa, com uma pessoa que você sabe que já quase fez uma coisa ruim e você ficar relativizando essa coisa ruim que essa pessoa fez, se um dia essa pessoa fizer algo horrível com você ou com alguém que você ame, você não se surpreenda porque de primeira você tentou defender o que a pessoa fez, você tentou defender o indefensável, você tentou dar uma justificativa para algo ruim que a pessoa fez. Sendo que, no fundo, coisas como o que o Jack fez não tem justificativa, são coisas horríveis. Então, cuidado com quem vocês se metem, tá? Porque muitas vezes você pode estar aí falando: não, porque eu não sei o que, foi só um acidente, foi só uma coisa besta, ele vai mudar, ele vai melhorar, ele não fez por querer. Ele pode ser que, na hora que você acha que ele vai melhorar, ele pode ser que ele vai dar uma boa de uma melhorada na sua cabeça, né? Vai dar uma perdoada nessa sua cara. Quem entendeu o que eu quis dizer, entendeu. Mas enfim, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não sei se ele ficou bom, mas eu prometo que eu fiz ele com muito carinho. E eu espero que ele esteja saindo dia 31 de outubro. E se você tá assistindo dia 31 de outubro, feliz Halloween, tá? Eu fico muito feliz de você ter parado um pouquinho do seu tempo, parar de fazer alguma coisa que você estava fazendo em casa e ter dado atenção pra mim. Obrigado mesmo. Eu sou muito grato por isso, fico muito feliz se você me der um carinho, um comentário, um like, isso vai me deixar muito feliz. E é isso, tchau gente, até a próxima.